Muito bem, nesse Rizoma especial aqui da Unijuí FM, nesse 20 de julho, nós não poderíamos deixar de receber mais uma vez para fazer um pouco dessa contextualização histórica do momento em que aconteceu a fundação da Rádio Unijuí FM, a presidente da FIDENE, então, e reitora da época, a professora Eronita Silva Barcelos, que mais uma vez aqui atende o nosso chamado para falar, professora, dessa história que começou há 22 anos atrás e que segue forte, seguindo as raízes ainda daquela época, os direcionamentos que foram trazidos por todo o conselho, o grupo que cria a rádio, né? Inclusive a senhora fazendo parte dele. Bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Rizoma. Bom dia, Douglas. Bom dia a toda a equipe da rádio. Bom dia aos que nos ouvem. É uma alegria bastante efusiante poder participar ainda desses 22 anos da rádio. Portanto, eu consegui ver o nascedouro, a adolescência, e agora vejo e participo da idade adulta da rádio, na qual ela pode, então, fazer as suas opções. E eu desejo, assim, ardentemente, que ela faça opções que sejam possíveis de atingir a todas as pessoas, incluindo o rádio, incluindo as novas tecnologias, porque é bom que a gente vá para o mundo e veja que mesmo residindo numa região, digamos assim, territorialmente periférica, nós podemos ter um alcance grande, sem, no entanto, perder aquilo que a história nos ensinou, sem perder a gênese desta rádio, né? Sem perder a essência desta rádio, que nasceu para ser uma rádio educativa e que servisse principalmente a nossa região, a região de abrangência da Unijuí. Professora, queria que você falasse um pouquinho, que a senhora falasse um pouquinho sobre o momento de criação da rádio, né? Em que se decide, a instituição decide que é necessário que essa fundação, que a universidade também tenha uma voz que possa fazer essa comunicação. Esse foi o principal intuito de criação da rádio, trazer esse canal mais direto com a comunidade? A FIDENE, desde que ela passou a ser a mantenedora do ensino superior e das outras mantidas em 1969, trouxe para ela também aquilo que a FAF, em 1957, se propunha fazer. Havia na regulação e no plano da FAF sonhos, metas, objetivos. Primeiro era o ensino superior voltado à educação, portanto, a preocupação com a formação de professores para que eles pudessem atender crianças e jovens de um modo cada vez mais qualificado, já que na nossa região não havia nenhuma universidade, inclusive não havia nem em Santa Maria universidade na época. Então, esta universidade, hoje mantida pela FIDENE, se colocou, sim, na posição de não esquecer o intuito de quem a fundou, daqueles grupos que a fundaram, né? Tendo a comunidade como parceira, os frades capuchinhos, os professores que desejavam muito, principalmente os professores na época do ensino secundário, né? Era outra denominação do ensino. Então, a rádio, quando ela estava prevista dentro do plano decenal da Unijuí para que fosse cumprido. Portanto, houve um processo de 11 anos de busca da instalação da rádio, porque na época não era simples nós desejarmos e criarmos a rádio, por mais autonomia que a universidade tivesse.
por mais autonomia que a fundação tivesse. Mas existem regras nacionais, né, que são estabelecidas pelos órgãos ligados à comunicação no país, que precisa autorizar. Então, foram 11 anos de caminhada, muitas pessoas participaram, né? Tem marcas de muitas pessoas, tem contribuições fantásticas de inúmeras pessoas que buscaram nas várias gestões, né, que passaram nesses 11 anos. Quando eu assumi a reitoria, revisando, então, o nosso plano decenal, que sempre se faz um ano antes da reitoria que está naquela época, assim como a presidência Fidene, para os próximos 10 anos. Eu encontrei lá ainda o sonho de nós termos uma rádio-TV educativa. Rádio-TV educativa. E eu tomei uma decisão, assim, minha. Foi uma decisão muito pessoal. E comuniquei primeiro à reitoria. Nós vamos fazer uma opção. Vamos instalar a rádio, vamos criar, vamos buscar, vamos focar nisso, nessa meta, ou então vamos tirar do plano. A reitoria achou interessante a ideia, apoiou a ideia. Nós levamos para o conselho universitário, nós levamos para o conselho diretor e tivemos o apoio. E isso foi suficiente. Então, criamos uma comissão que passou a ir a Brasília seguidamente, né, buscar agilizar os trâmites e colocar em prática aquilo que nós havíamos decidido através de todos os conselhos, né, da instituição. E então, ficamos muito felizes quando recebemos a notícia, no mês de junho ainda, né, de que nós poderíamos ter nosso sonho realizado. E aí buscamos, então, os equipamentos, os profissionais, para que dessemos início. E por que uma rádio TV educativa? Porque nós queríamos fazer fluir melhor a comunicação interna, queríamos fluir também dentro da própria instituição as ideias das diversas áreas de ensino, para que não se mantivessem cada vez mais isoladas por falta de um meio de comunicação. Gostaríamos que cada curso se qualificasse com as experiências dos demais cursos, das demais áreas, para que também pudéssemos ir definindo que novas áreas nós poderíamos ter. Este foi um dos objetivos. O outro objetivo era estreitar as relações com a comunidade, que nós já fazíamos através da extensão, fazíamos com a participação da comunidade externa nos conselhos, mas eram representações e nós gostaríamos de democratizar essa comunicação. E então passamos a criar programas. Fizemos um plano para a rádio. A primeira diretora foi a professora Lídia Alebrand, que foi uma das que batalhou bastante, né, junto com outros, evidente, né, mas batalhou bastante para que essa rádio estivesse presente. E então a rádio se fez, né? Dia 20 de julho de 2021, nós conseguimos dar o primeiro play. Foi muito emocionante. E com o slogan Ideias que Tocam. Não só músicas, mas e tocam mentes, que tocam corações, que tocam ideias entre si e para a frente, para o futuro. E eu acredito, vendo a rádio hoje, que realmente isso se cumpriu.
se cumpriu desde o início, né? Eu espero que as raízes dessa rádio sejam sempre fortalecidas para que ela possa avançar. Nós não conseguimos colocar a TV educativa, mas hoje, através dos vídeos, das redes sociais, substituiu a TV. A TV está aí, né? Está aí. Ela está aí de outra forma. Então, eu acredito que essas raízes deram frutos, tornou-se uma árvore frondosa, né, com muitos braços estendidos para todos os lados, deram frutos, os profissionais foram eficientes, formando-se no decorrer do fazer da rádio, com professores atuando, né, ou com o Dia da Filosofia, a contação de histórias, rádio na escola, inúmeros outros programas, a questão ambiental, que nós fomos buscar no próprio Ministério do Meio Ambiente na época, né? Fizemos todo um trabalho nessa linha. Então, eu acredito hoje e fico muito feliz de poder estar presente nos 22 anos da rádio, observando ainda que temos profissionais que já batalharam há muito tempo, como você, né? E tem outros jovens hoje, né? Também aqui, provavelmente, que vão se constituir novos talentos, formando-se no fazer desta instituição através de uma das suas mantidas, que é a Rádio Unijuí FM. Professora Ernita Silva Barcelos, sempre é bom ouvi-la e fazer aqui publicamente nessa data, né, tão significativa para a rádio esse agradecimento por lá, há 22 anos atrás, ter acreditado nesse projeto e agora, 22 anos depois, olhar ainda para essa história e contar com orgulho que a senhora está contando aqui essa trajetória da Rádio Unijuí FM e projetar um futuro para a rádio também mantendo essas raízes, essa tradição, que é o que faz com que a rádio seja tão significativa para tantas pessoas, para a comunidade e para a instituição. Então, nosso muito obrigado por mais uma vez estar conosco no nosso aniversário. Eu também agradeço muito por estar aqui com vocês, Douglas. Né? Agradeço a vida, né? Agradeço a Deus por ter me conservado até essa data ainda, né? E poder ainda dialogar com vocês sobre a rádio, né? E é muito bom, porque hoje eu tenho bisnetos que estão também numa mantida, que é a EFA, e que eu vejo, muitas vezes, eles participando de eventos que a própria rádio promove, né? Com paixão. Então, eu acredito que a minha paixão pela instituição e por tudo que ela foi evoluindo, se constituindo, né? Ela se mantém e se mantém alerta, né? Gostaríamos que a história, né, ensinasse e não decepcionasse. Muito obrigada.